Federal de São Paulo, do campus Itaquaquecetuba. Sou professor de Educação de Jovens e Adultos e também do curso de licenciatura da Escola Superior de Arte Célia Helena e do curso de especialização Arte na Educação, lá na ECA, na Universidade de São Paulo, coordenado pela professora Rosa também. E meu interesse é no ensino de arte, em diálogo, o diálogo que o ensino de arte estabelece entre a escola e entre o território. E a escola aqui no sentido ampliado. Também trato por estar há 25 anos em projetos sociais, sou diretor de um projeto intitulado Palco, projeto para arte, lazer, cultura e orientação, que atua com arte e educação com crianças, jovens, pessoas adultas e pessoas idosas. Então, meu interesse é sempre no ensino de arte dentro da escola pública e também nas redes que essa escola forma, sobretudo nos espaços não escolares. Quem que eu chamo? Quem que aparece? Rolf? Isso. Ô, Flávio. Hello, everybody. Sorry, not speaking Spain or Portuguese. I'm Rolf Laven from Vienna, Austria. I'm professor for art and art education at University College in Vienna, also at Academy of Fine Arts and University of Applied Arts. I'm World Councillor Europe from INSEA, elected this year as Mario, Rosa, and Gonzalo. So I'm just here for interest and hope to understand a lot. I have a good translating system here for Portuguese and Spanish, so I think I understand 90%. Thank you very much. Oh, thank you. And happy to be here. Thank you. Verônica, eu estou aqui me metendo a indicar as pessoas. Obrigada, Rô. Verônica, vi que a Verônica Devin se encontra. Sim. Ei, tudo bem, Rosa? Boa noite. Bom, Perdeu a imagem. Oi? Perdeu sua imagem. Voltou. Aqui, isso aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Verônica, nosso prazer imenso estar aqui com todo mundo. Professora Rosa, quanto tempo, né? Miriam, minha orientadora, e demais colegas, eu sou professora do ensino de arte no ensino fundamental e também no ensino superior, na EAD. Daqui a pouquinho eu tenho que sair porque eu entro em aula. E atualmente eu sou doutoranda da professora Miriam, onde a gente pesquisa arte na pedagogia. O fato de estar numa instituição privada, né? Eu trabalho, então, com o curso de pedagogia já há 15 anos, 16 anos, e aí eu trago essa questão de fazer uma mediação, né, com o pessoal da pedagogia, através das caminhadas, através do conhecimento desse estar nesses locais onde existe todas essas questões culturais para se trazer, para conhecer, para associar, fazer uma associação com o ensino da arte. E estou muito feliz de estar aqui mesmo. Ótimo. Aham. A Isabel. Obrigada, Verônica. Isabel, você pode se apresentar. Acá está, muchísimas gracias. Primero, agradecer la oportunidad de estar con ustedes aquí presentes. Estoy aquí conectada desde Perú. Bueno, también mi vida está siempre ligada al tema de arte. Yo soy primero artista plástica, después estudié educación artística también aquí en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Eh, Siempre me he dedicado al ámbito educativo. Actualmente me encuentro trabajando en una institución del Estado
que pertenece al Ministerio de Educación. Soy especialista en arte y cultura. Venimos desarrollando en las escuelas actividades que tienen que ver con el arte, ¿no? Y la cultura, ¿no? De manera gratuita para las escuelas. Y también me encuentro estudiando actualmente una maestría que tiene que ver con museología y gestión cultural, que es interesante, ¿no? Porque me gusta mucho el tema de museos. Y agradecerles la oportunidad, porque siempre estamos llanos a aprender de todos y más que nada de algo que es importantísimo desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿no? Esa sería en síntesis todo lo que vengo haciendo. Gracias. Obrigada. Rosana, Boa noite a todos. Eu peço desculpas de não ligar minha câmera, mas é que eu estou no meu celular e eu não sei direito passar as telas e, enfim, organizar isso aí. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou professora de artes visuais no ensino superior. Eu trabalho na Universidade de Brasília, no Departamento de Artes Visuais. Meu foco de interesse é a formação de professores, né? Sala de aula, eu tenho projetos na educação básica, agora mesmo estou encerrando mais uma edição do Residência Pedagógica, que é um projeto financiado pelo governo brasileiro, e ultimamente eu tenho sido demandada pelos estudantes, pelos licenciandos, em dois temas, que é altas habilidades e superdotação, e as questões das medidas socioeducativas, né? E os estudantes têm se interessado muito por esses temas e tem sido um desafio bem grande, mas são espaços, né, que a arte pode contribuir bastante, tem contribuído e eu tenho alcançado retornos bem interessantes. Muito obrigada. eu vi também que entrou o Pedro Bernardes. Eu não estou vendo a imagem porque são muitas pessoas. Pedro, você... Oi, Rosa. Bom, querido, vamos se apresentar. Você pode se apresentar depois. O Mário vê como que ele quer encaminhar, né, Mário? Sí, que se presente Pedro, ¿no? Y luego acá hay Sim, Aarón también está. tá. Pedro, Oi. você está no carro, né? Você está com o celular, não sei se você pode falar. A gente está fazendo uma apresentação breve do que a gente faz, né? Posso sim, rapidamente. Não, eu tô. Ainda não tô dirigindo, não. Tô saindo aqui da escola. Não, meu nome é Pedro, sou orientando da professora Rosa, em educação, no doutorado. Também sou professor da educação básica aqui na rede estadual de São Paulo. Eu tô aqui também na rede municipal de São Paulo, que eu acabei de ingressar esse ano, né? Sou professor de arte, né? E minha pesquisa ela é muito focada no chão de escola, né? De compreender ali as contradições e as possibilidades também para a gente atuar na realidade escolar da rede pública, sobretudo. Obrigada, Pedro. Mário, você falou que tem alguém que não se apresentou. Não estou mais vendo Sí, veo que Mário. acá hay un iPhone de Aarón. Aron, tá vendo? Ele não está Aarón, preséntate. ele não tá aqui. Deixa eu ver. Ah, Agora. Hola, buenas noches. Mi nombre es Aarón Rodríguez, soy estudiante de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Bueno, en esta oportunidad espero participar como espectador. Seguramente en algún momento podré compartir con ustedes alguna mesa de diálogo, quizás un poco más enterados, una pretensión intelectual que en este momento tengo, pero que seguramente en algún momento se logrará. Muchas gracias. gracias, Aarón. Tá bom. Entonces, empezamos. Empezamos. Bueno, este es el primer webinar de la temporada del año 24
¿no? De INSEA, América Latina, y queríamos empezar con una serie de webinars que estamos planificando durante todo el año. Este es el primero, que es una mesa de diálogo abierta, sin jerarquías, ¿no? Donde todos podemos participar libremente y un poco que el tenor del webinar apunta hacia temas relevantes sobre arte, educación, diseñados para una realidad de América, pensando en un futuro, en el 25, el próximo año, el 25, qué sé yo. Luego de eso también nos lleva a pensar en el estado de la educación artística, ¿no? Y cómo se proyecta después de tantas crisis que venimos, ¿no? Del COVID, qué sé yo, de la guerra de Ucrania, ahora otras futuras guerras en Europa. ¿Qué medidas, y en ese sentido discutir entre nosotros, no podemos hablar todos libremente? ¿Qué medidas se pueden tomar desde el Estado? O sea, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta que el Estado haga para que pueda paliar o disminuir el impacto de esas crisis, ¿no? Y también, ¿qué podemos hacer nosotros mismos desde nuestras propias prácticas personales? Podemos pensar desde nuestras instituciones o como artistas para promover la educación artística en estos tiempos de constante crisis política, social, económica que hay alrededor, ¿no? Más o menos en ese tema, en ese tenor, circula la discusión de hoy día. No sé si alguien quiere aportar algo, Rosa. Sim, eu não sou, eu como conselheira eu não quero falar agora, eu quero mais escutar mesmo as pessoas, porque eu entrei em contato mesmo com pessoas que eu acho que elas pensam sobre essas questões que foram levantadas pelo nosso conselho. E são jovens pesquisadores, né, e atuando também ou nas universidades, ou nas escolas públicas, ou na educação das comunidades, né, como é o caso do Leandro também, e na universidade. Então, eu acho que eu preferia, nesse momento, escutá-los. Tá bom. Entonces, ¿por quién empezamos? Esteban. Se ninguém for começar, eu começo. Dale. Bom, gente, eu caí meio de gaiato aqui hoje, gente, caí meio no susto aqui, acordei hoje e vi uma postagem da Célia, lá de Portugal, da PECP, né, sobre o encontro, e fiquei muito feliz pensando que poderia encontrar velhos amigos e amigas e contribuir com a discussão, né. E, bom, eu acho que o que eu posso contribuir um pouco, né, nessa reflexão pensando que a gente ainda vive, não sei o resto do Brasil, e aí jogo para os colegas em seguida comentarem, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem vivido uma situação muito estranha, no mínimo estranha. Mas a gente sabe que tem muito de cinismo e hipocrisia, né? E politicagem também, enfim. Mas o que que a gente presencia aqui? Eu estou fazendo curadoria de exposições no interior, eu trabalho no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, como falei, no campus Osório, que é no litoral norte. E o que a gente presencia lá? Por exemplo, no litoral norte onde eu trabalho, a maioria das escolas municipais e estaduais, quem trabalha com a disciplina de arte não é formado em arte. Daí a gente ouve sempre a mesma desculpa dos gestores. Ah, mas não tem a oferta de formação em arte aqui na região. E as pessoas não querem ficar viajando para estudar e tal, ou quando vão viajar para estudar, depois acabam não voltando, ficam por lá. Quando vem estudar na capital, no caso, né? E então essa desculpa para mim soa como uma desculpa esfarrapada. Então o que acontece? Então por que ninguém funda? Não, por que nenhum gestor, nenhuma instituição funda um curso de formação nessa área? Por que tá há décadas essa reclamação e nunca ninguém toma nenhuma atitude? E eu trabalho numa instituição que poderia dar conta dessa demanda, mas aí dentro da instituição nós somos fracos enquanto área, né? Então somos apenas eu e uma colega de música como professores de arte no campus, sendo que a gente sabe que pela lei, pela LDB, né, que tá tão fora de moda, mas enfim, e até mesmo pela BNCC a gente deveria ter as 4 linguagens
das artes representadas, né? Então faltaria no meu campus ainda a dança e o teatro, mas convencer um gestor disso é quase uma coisa impossível, né? E de que teria que ter 4 professores de arte. Então a gente sempre perde nas discussões, sempre perde quando tem uma assembleia, uma coisa, sempre somos voto vencido, porque somos apenas 2 votando, nem os professores das linguagens a gente consegue trazer para o nosso lado muitas vezes, então é muito complicado. Então a gente não consegue estabelecer um curso de formação na nossa instituição, que é uma instituição pública e que deveria dar conta dessa demanda, né? Poderia, deveria dar conta dessa demanda com contratação de nomeação de apenas mais 2 profissionais, um de música e um de teatro, a gente de dança de teatro, a gente conseguiria dar um curso de formação bem interessante para toda a região, para toda a região, para atingir quer dizer, tentar, né, minimamente dar conta dessa questão da formação, né, na região. Só que então, qual é a questão além disso, né? A gente tem essa questão, aí a questão política, a questão da vontade política, a questão da a própria correlação de forças dentro das instituições, né? Como que só 2 professores vão conseguir convencer todos os outros 70 de que essa demanda é mais importante, porque então todos acreditam assim, não, estão querendo puxar a brasa para o seu assado, né? Isso aí, eles são poucos e querem ter mais gente para formar uma equipe, não sei o quê. Então parece que começa uma disputa de egos e no fim das contas nunca se olha para o real problema. O problema imaginem se os professores de matemática tivessem que lidar com professores de arte dando aula de matemática nas escolas do município, se eles iam aceitar isso tranquilamente, né? Quanto tempo ia durar essa realidade se fosse um professor de artes dando aula de matemática, ou se fosse um professor de português dando aula de física? Quanto tempo isso ia durar, né? Uma situação dessa, isso não seria resolvido de um ano para o outro, né? Mas na questão artística fica essa coisa muito subjetiva, os gestores não dão a devida atenção e parece que não acontece nada. Então, assim, o que eu vejo é uma fragilidade até mesmo jurídica, pensando assim, não deveria acontecer alguma coisa se uma lei não está sendo cumprida há décadas? Será que o Ministério Público não devia ter entrado já na jogada? Será que a gente não devia ter uma coisa mais grave acontecendo? Uma interdição de uma escola que não tem professor que precisa ter, ou sei lá, alguma coisa assim? Porque eu fico pensando aí, gente, na questão da acessibilidade. Se uma escola não é acessível e há uma denúncia no Ministério Público, a escola é fechada e até que ela tenha acessibilidade, não abre. Isso eu já presenciei num Instituto Federal. Então, assim, por que o mesmo não acontece, por exemplo, se os professores não planejam atividades antirracistas, como está na legislação que eles têm que propor? Por que professores de matemática não falam sobre etnomatemática e mesmo assim está tudo bem? Agora, né, se tivesse um professor de arte da aula de matemática, isso não aconteceria, né? Não seria mantida essa realidade. Então, fica aqui um pouco essa questão, que eu acho que é um problema crônico. Aqui no Rio Grande do Sul é extremamente crônico. Eu estou falando da minha região do Litoral Norte e eu achava que era uma coisa daquela região. Aí, agora estou fazendo a curadoria de uma exposição no noroeste do estado, uma outra região completamente diferente, e lá é exatamente a mesma coisa. Eu ouvi do prefeito de uma cidadezinha, um município muito pequeno, assim, de 8 mil habitantes, mas o prefeito me disse assim, a gente está com a vaga aberta, a gente divulga, procura, e não tem gente aqui na região para dar essa aula, e ninguém quer vir de outro lugar morar aqui, porque é muito isolado. E eu fico pensando assim, então, de um lado a gente tem pessoas desempregadas, do outro lado a gente tem vagas esperando, ninguém vai, do outro lado a gente tem necessidade de formação e não tem ninguém para dar essa formação, do outro lado a gente tem escolas que poderiam formar, e parece que nada se comunica e o poder público meio que se eximindo, né, de fazer as coisas acontecerem como deveriam acontecer pela legislação que está ali, a legislação que está desde 96, né, gente? Então, eu acho uma vergonha isso acontecer até hoje e a gente simplesmente viver aceitando. Então, eu não vivo aceitando, eu fico brigando no meu campus, mas chega um dia que a gente cansa de brigar, né? Um dia a gente só quer dar nossa aula, ficar ali com os alunos, fazer um projeto, e, enfim, né? Essa é a questão. Essa é a minha contribuição. Obrigado, gente, por me ouvir. Muito bom. Estevão, você é de onde mesmo? De que estado? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, Porto Alegre. Rosa, eu posso? Pode, Posso? pode. Porque o Estevão aponta aí algumas questões, e eu sou aqui de São Paulo, capital, e o estado de São Paulo também está vivendo um momento muito difícil na educação, sobretudo no ensino de arte. E quando eu vi, quando a Rosa me chamou para participar aqui, que eu vi aí a temática proposta, eu pensei em alguns tópicos, né? E eu penso o seguinte, que
eu pensei de modo genérico, sabe? Porque me parece que o Brasil está necessitando de algo muito sério. E, para isso, eu pensei que o seguinte, que para promover o ensino de arte ou a educação artística de maneira eficaz na América Latina, após a crise, é essencial uma abordagem colaborativa, envolvendo, de fato, o Estado, instituições culturais, artistas e a sociedade em geral. E aí eu sugiro algumas medidas que podem ser tomadas por cada um desses atores para fomentar e enriquecer o ensino de arte, não só no Brasil, mas até mesmo na América Latina, sabe? Então, quais foram os tópicos que eu pensei, né? Por exemplo, medidas por parte do Estado. Eu pensei, por exemplo, no financiamento e investimento, ou seja, o governo alocar orçamentos adequados para programas de educação artística nas escolas, incluindo recursos para materiais, instalações especializadas e formação de professor, sobretudo. Outra medida por parte do Estado seria políticas de educação inclusiva, não é? Para desenvolver políticas que integrem a arte de forma transversal no currículo escolar, não apenas como uma disciplina isolada, mas como parte de uma abordagem educacional holística. Outra medida para o Estado, por parte do Estado, seria a formação de professores, não é? Oferecer programas de formação contínua para professores de arte, que é algo que está sendo super necessário aqui em São Paulo, acho que no Brasil, de um modo geral, né? E essa formação, incluindo workshops, cursos de atualização e oportunidades de desenvolvimento profissional com artistas e profissionais do setor. E mais uma outra medida por parte do Estado seria parcerias público-privado. Como seria isso? Estabelecer parcerias com instituições culturais e artistas para enriquecer o currículo com visitas a museus, teatros e estúdios, além de proporcionar experiências práticas. Então, eu pensei essas medidas por parte do Estado. Medidas por parte das instituições culturais, por exemplo, seriam programas educacionais. Como seria isso? Criar e oferecer programas educativos que complementem o currículo escolar, com visitas guiadas, oficinas, práticas e residências artísticas para estudantes e professores. Mais uma outra medida por parte de instituições culturais. Acesso ampliado. Como seria isso? Implementar políticas de transportes gratuitos para estudantes e professores e escolas, permitindo que mais jovens tenham acesso a exposições e performances. Eu penso que essa questão do transporte é muito importante. Eu vivi experiências que me faz pensar isso todos os dias, não é? A falta de política de transporte é muito difícil para levar os alunos, por exemplo, a ver uma exposição de arte que seja de interesse dos conteúdos do professor na sala de aula. Uma outra medida por parte das instituições culturais seriam exposições interativas, que as instituições desenvolvessem exposições e mostras que sejam interativas e educativas, desenhadas especificamente para engajar jovens de diferentes idades e níveis socioeducacionais. Agora, medidas por parte dos artistas. Eu pensei, engajamento com escolas. Como seria isso? Os artistas poderiam visitar escolas para realizar workshops, palestras e demonstrações, oferecendo aos alunos uma visão prática do mundo artístico, que eu acho muito carente nas escolas, essa possibilidade.
Outra medida por parte dos artistas seriam projetos colaborativos. Como seria isso? Que eles participassem em projetos que envolvam a comunidade escolar e que promovam a expressão artística coletiva, como murais comunitários ou peças de teatro, entre outras possibilidades criativas, né? Pensei, então, sobre as práticas pessoais e comunitárias. Como seriam essas práticas? A valorização da arte na família, em casa, né? Como seria? Encorajar pais e responsáveis a introduzirem as crianças à arte desde cedo, seja através de atividades práticas em casa, por meio de visitas a eventos e também a eventos e instituições culturais. E, por último, uma outra prática pessoal seria um trabalho voluntário e apoio. Como seria isso? A comunidade poderia se envolver como voluntários em programas de arte educacional, tanto em escolas quanto em instituições culturais, e apoiar financeiramente esses programas quando possível, obviamente, né? Então, para finalizar, eu penso que essas medidas, quando implementadas em conjunto, podem criar um ambiente robusto e dinâmico para a educação artística ou a arte-educação, como queira chamar, tornando-a uma parte vital da formação de todos os jovens. Então, eu pensei nesses tópicos assim de modo bem genérico, a partir dos temas que vocês trouxeram aí para nós. Muito obrigado. Obrigada, Pio. Eu gostei, o Pio me contou mais ou menos o que ele ia falar, e eu fiquei muito entusiasmada, porque eu e a Miriam estávamos pensando, né, Mário, inicialmente nesse marco da Unesco para a Educação Cultural e Artística. Eu achei que o Pio deu uma contextualizada latino-americana, assim, no documento, né? Quando a gente lê o documento, a gente sente falta disso. Tá bom. Mário, como você quer prosseguir? Miriam, Gonçalo, ou quem quiser falar, claro, né? Não tem hierarquia aqui. Miriam, tu audio. Eu pensei que, quando você trouxe, Pio, são ideias muito vigorosas, só que sozinhos a gente não consegue muita coisa, não é? E se a gente pudesse aproveitar este marco da Unesco, eu acho que a gente poderia aproveitar isso e renovar e fortalecer, né, o que está no marco nas nossos diferentes países. Esse marco ele foi produzido desde fevereiro do ano passado. A gente fui chamada, do ano passado mesmo, eu fui chamada para uma reunião. Do Brasil haviam várias pessoas também, a Lúcia Pimentel estava, eu acho que a Luciana Grupelli também, e participamos de na verdade, a gente foi convidada para trabalhar em 2 mesas, depois tinha uma terceira mesa. Esses resultados da América Latina e junto da INSEA foram levados para o encontro da World Alliance, que integra, a INSEA integra a World Alliance, né? Isso foi em fevereiro e março, na Ilha da Madeira, organizado também pela PEC, né, que o Estevão conhece, Teresa S. e tudo mais. E lá, porque a INSEA ela trabalha com 4 entidades, né? A INSEA de artes visuais, tem a de dança, tem a de música e de teatro. E nesta reunião, discutimos em várias salas e foi feito um documento que foi levado para Dubai, quando agora sai esse documento novo. Eu li esse documento, Rosa também leu, não sei se Pio leu, mas eu acho que a gente precisava destrinchar alguns aspectos que estão lá. Eu proporia que a gente fizesse isso, quer dizer, não dá para fazer isso hoje, não, um texto longo. São 10 páginas, mas letrinha fonte pequena, né? Então, eu proporia a ICEA se liga à Unesco, e a gente pode buscar na Unesco alguns aspectos que na América Latina
poderiam se colocar. Essa é uma ideia só, né? Acho que porque são várias dimensões, né? Você tem o Estado, você tem a dimensão das universidades, dos professores, das nossas escolas. Então, são várias instâncias mesmo. Sí, yo pensaba al respecto de lo que comenzaba el relato de Esteban y de Pío, y lo que hablábamos de la relación con las ODS, la UNESCO o las agendas. Eh, para mí yo sentía que en el fondo, de repente hay una brecha, no sé si en portugués también se entiende Sim, brecha. brecha. Sí, brecha. Sí, por ejemplo, en América Latina la corrupción es un factor central, ¿no? Bueno, por lo pronto en Perú la corrupción es un factor así centralísimo, ¿no? La insensibilidad social. Eh, Pensar en políticas educativas, políticas de Estado, políticas, pero por lo pronto en el Perú hay ausencia de políticas, no hay políticas, hay unos pequeños atisbos, ¿no? Por ejemplo, casi en la selva, en la Amazonía, la deforestación, la falta de la biodiversidad, que por ahí la ODS y otras políticas sí las toman en cuenta. La inseguridad en América Latina, ¿no? Justamente el caso del celular de Miriam, ¿no? Lo que pasa en Guayaquil, en Ecuador, que hay una violencia extrema, ¿no? Son, creo, características importantes a tomar en cuenta en estas maravillosas identificaciones que ha hecho Pío, ¿no? Estas medidas robustas que llama él, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos nosotros de alguna forma desde América Latina generar propuestas, porque las propuestas van yendo y viniendo desde Lisboa, Seúl, Dubái, ¿no? De estos centros, o Nueva York, ¿no? Pero desde nosotros, creo que carece esta presencia. Y yo creo que es nuestro deber, como INSEA América Latina, ir pensando en algo que aglutine todas estas vacíos o ausências, não? Eu entendi bem essa relação que o Mário fez, né, das duas falas, né, porque uma pensa na questão do micro, né, e a outra traz uma relação do macro, e de fato, essa relação do micro e do macro, né, para nós, na América Latina, é muito diferente do que a desses documentos. Então, hoje está muito em voga essa coisa de pensar em estruturas gerais, né? Por isso é bom a gente pensar também na especificidade, né, do nosso contexto latino-americano, das políticas que nos unem, né, como a corrupção e os fatores também que infelizmente nos unem, né, e, e para pensar em propostas, né, que tendem a resolver, pelo menos se aproximar de uma solução dos problemas, né, porque, como na primeira fala foi dito, né, que as leis e os documentos podem ser muito bons, né? Como acontece depois essa coisa no chão das instituições, né, que é o que, por exemplo, o Pedro está investigando, a experiência que o Leandro, que eu conheço, né, tem outras pessoas aqui que têm também para trabalhar, né, nas periferias dos centros urbanos, né? Então, é muito importante sempre a gente nunca perder esse lugar, né? Esse lugar de onde a gente tem que estruturar as propostas, né, também. Estou de acordo. Oi, podia comentar, professora? Sim. Oi, boa noite, pessoal. Primeiro, só colocar que é um prazer aqui estar debatendo com vocês. Eu tenho muito interesse sobre como que o ensino de arte ocorre, né, e quais são os desafios em outros países latino-americanos. E eu tenho bastante uma curiosidade, vamos dizer, investigativa, né, de como que as políticas públicas para o ensino de arte, ou como o colega anterior colocou, às vezes a ausência de políticas, né, para o ensino de arte,
tem se dado. E a gente aqui no estado de São Paulo, a gente vê algumas redes, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente percebe algumas situações que estão ocorrendo, né, em que você tem a diminuição da carga do ensino de arte, né? Então, eu, por exemplo, sempre consegui pegar a primeira série, terceira, segunda e terceira do ensino médio, sempre, em determinado momento. Hoje eu não consigo mais, só pego a primeira. E depois você precisa completar, eu como professor de arte, preciso completar isso por meio de disciplinas como aceleração do vestibular, que na verdade é uma disciplina que serve para atender a uma plataforma, né? Então você tem, por exemplo, o governo tem feito, né, muitas parcerias público-privadas, mas eles têm feito por os interesses deles, né? Então é um monte de plataforma. Hoje eu estava prestando contas, por exemplo, só o relato aqui em primeira mão para vocês. Eu estava prestando contas por que eu não segui a plataforma e eu segui o contrato pedagógico que eu fiz com os meus estudantes. Eles falam assim, mas como que você fechou nota em função do que você combinou com os estudantes? Você tem que fechar em função do acesso deles na plataforma. Eu falei, não, mas eu fechei para... Eu tenho esse direito ainda constitucional de preparar a minha aula, né? Só que isso é questionável. Não, peraí, não é bem assim. Como que você pode... Então, assim, a gente vê assim, aqui no Brasil, né, na maior rede de ensino para crianças e jovens do país, que é a rede estadual de São Paulo, o próprio direito de você preparar uma aula está sendo questionado, né? Então, a gente vê que a gente deu alguns passos para trás aí, né? Porque eu lembro que os parâmetros curriculares nacionais, eles eram muito mais avançados do que a BNCC para o ensino de arte, na minha modesta visão. Eles separavam as coisas, tinha, né, até, lógico que isso não é um fator por si, né, mas o número de páginas era muito maior. Você tinha uma atenção para o ensino de arte. E você vê que a BNCC, ela, na minha visão, ela diminuiu isso, né? Ela tornou isso acaba impactando, né? Porque a BNCC, que deveria ser uma base, a Base Nacional Curricular Comum, aprovada aí, né, durante o governo Temer, ela que deveria ser uma base, ela é copiada. Eu dei aula na rede municipal de Barueri, eles copiaram. Na rede municipal de São Paulo, eles copiaram a BNCC. Não era para ter sido uma cópia, mesmo eu questionando o documento. Então, tudo isso acaba impactando muito o nosso trabalho, né, no chão de escola. Porque a gente tem um monte de ideias, a gente quer fazer coisas, mas muitas as políticas estão aí, né, a reforma do ensino médio, agora vai ter uma outra mudança, isso bagunça tudo. E aí só queria só dialogar também com a primeira fala do companheiro, que esqueci o nome dele, é Estevam, do Rio Grande do Sul, porque também é uma questão que eu abordei também no meu mestrado aqui em São Paulo, que é uma questão bastante escandalosa aqui também, que você tem, assim, 10 mil professores de arte na rede estadual paulista de ensino, e você tem, tipo, 72 professores de música, 46 de teatro, efetivos, né, 16 de dança, eu sou um dos 72 de música. E aí você tem 630 de artes visuais, e você tem 9 mil que é pedagogia, né, que é educação artística, aquela formação polivalente. E aí você vê que por que sobrevivem, né, as práticas oriundas da educação artística, né, do período da educação artística no Brasil. E aí uma coisa para a gente refletir, que eu tenho pensado muito sobre isso, é que, no geral, assim, esse é um impressionismo meu, tá? Mas eu percebo que a cultura escolar tende a predominar sobre as leis, sabe? Você pode até fazer uma legislação muito avançada, mas a cultura escolar daquela localidade, ela bate muito de frente com o nosso ideal, e aí precisa de toda uma rede de apoio, né, para você conseguir, às vezes, emplacar um projeto, para você introduzir a música na escola, por exemplo. Eu sempre relato para a Rosa que, no meu primeiro mês, todo mundo me odeia na escola, porque eu sou da música, e o pessoal não está acostumado com o barulho da música. Depois do primeiro mês, eles vão se acostumando, eles vão... Ah, beleza, os alunos gostam, então você acaba, assim, sendo suportado, né? Mas existe uma cultura escolar ali em cada escola, em cada país, em cada estado, né? Que ela é um desafio também, né?
é um desafio também. Então, essas são a minha contribuição aí para o debate, tá? Obrigado. Pedro, eu gostei muito, desculpe cortar aqui, mas gostei muito de ouvir, e especialmente essa ideia de que você tem de lutar para poder dizer que você vai dar a sua aula, né? Isso a gente está vendo de uma maneira, e com o chat GPT, que eu nem vou pôr na conversa hoje, porque... Mas o que eu fico pensando são muitos problemas, né? E temos aqui uma visão também de América Latina, né? Então, seria muito interessante que Mário e Isabel pudessem contar um pouco no Peru como isso acontece. E não sei, eu acho que a gente precisa pegar talvez uma questão, por isso eu falei do marco da Unesco, para pegar uma questão e a gente poder aprofundar pelo menos uma, porque os problemas são de chorar, né? No Peru, Isabel e Mário, como está o Y ensino? Aarón también, que es de Perú también. Aron. Como? Aron, Y sim. Aarón también, que es de E Perú. Juan Pacheco está aqui também. Pacheco también está ahí. Sim. E depois, se Gonzalo puder contar do Uruguai e A mí, Rolf a mí, a mí me, Viena. me encantaría compartir con ustedes también una apreciación, ¿no? Del trabajo que se viene haciendo aquí en Perú en cuanto a lo que es educación artística. Si bien es cierto, falta atención en el campo de la educación, ¿no? E incluso desde hace muchos años también se ha sentido relegado la materia de arte y cultura, que es ahora, ¿no? Que se llama así dentro de las instituciones educativas. Eh, de alguna manera se está haciendo ciertas cosas ahora que estoy metida en el tema de la educación, ¿no? El arte, bueno, desde siempre, pero ya desde dentro, ¿no? Como institución del Estado, hay algunas pinceladas favorables en el campo de la educación artística, como por ejemplo, desde la dirección regional en la cual estoy trabajando, se está incidiendo mucho en el campo de la atención de la educación artística, de incentivar a los estudiantes, ¿no? A través del arte, la cultura y de los cuatro lenguajes, ¿no? Se han hecho proyectos favorables en beneficio para que sean eh, enseñados de manera gratuita, ¿no? Con el propósito de permitir a los estudiantes acercarse al campo del arte, ¿no? A través de la danza, el teatro, la música y las artes visuales también. Actualmente, recientemente, el 8 de marzo, ha salido una resolución ministerial, la 051, que permite incluso, ¿no? Desde el Ministerio de Cultura, el acceso gratuito a todos los estudiantes, ¿no? Todos los niños y niñas, ¿no? De a partir de 3 años hasta los 17 años, el acceso gratuito a todos los museos, ¿no? Los museos que son administrados por el Ministerio de Cultura de Perú, ¿no? Y esto ha permitido ahora proyectar incluso a través del Ministerio de Cultura, ¿no? Favorecer el acceso de los estudiantes al museo y hasta se les va a facilitar la movilidad porque se los va a recoger a las escuelas, los van a trasladar al museo y los van a regresar también a su colegio, a su institución educativa, ¿no? Entonces, de alguna manera se está haciendo ciertas cosas en favor de la educación, ¿no? Em, También desde la dirección regional en la cual estamos trabajando actualmente, se está, a través de las competencias artísticas, ¿no? Se va a favorecer con un reconocimiento a través de una certificación a estudiantes que desarrollen y completen un programa de estudio, ¿no? Y estamos en alianzas con diferentes instituciones particulares, ¿no? Estamos también acercándonos a convenios con escuelas de formación artística, ¿no? Aquí en el Perú, para que ellos certifiquen a estos estudiantes y cuando egresen de la básica escolar, ¿no? Puedan tener la facilidad de acceder a continuar estudiando
temas de arte y también puedan generar un emprendimiento laboral, ¿no? Del cual puedan ellos trabajar. Entonces, hay ciertas cosas que en el Perú, en este contexto, se están realizando. Queremos que tenga apertura nacional, pero estamos focalizados aquí en Lima, ¿no? Eh, Ahora también con la buena noticia que la Escuela de Bellas Artes ya es universidad, como dice el profesor Mario, después de 105 años ya es una universidad, ha sido una gran lucha. Esperemos también que se favorezca y que haya más egresados en el campo de la educación artística, porque ellos son los profesionales que van a formar, que van a guiar, ¿no? A nuestros futuros estudiantes, ¿no? Y quién sabe también futuros artistas, ¿no? No queremos formar artistas, pero queremos sí que a través del arte generen aprendizajes que van a ser favorables para ellos, ¿no? Principalmente a ser personas íntegras, personas sensibles, reflexivas, ¿no? Ese es el objetivo del arte, ¿no? De la educación artística acá, ¿no? Eso lo vemos de esa manera. Bueno, es un poco de lo que puedo compartir con ustedes, ¿no? En cuanto a nuestro contexto aquí en Lima, en Perú, ¿no? Y bueno, de granito en granito vamos a poder ir creciendo, ¿no? Esa es nuestra convicción. Así es. Ya. Obrigada, Miriam. Eu gostei muito da sua fala, Isabel, muito. Muchas gracias, muchísimas gracias. Cuando tú dices incentivar alumnos para la arte, tú estás hablando de clases de arte en las escuelas o en otras instituciones. En las mismas escuelas y fuera del horario escolar, ¿no? Son talleres Hora de horario gratuitos, escolar. así fuera del horario escolar, son dentro de lo que son los horarios extracurriculares que le decimos acá, ¿no? Y son talleres gratuitos, ¿no? Entonces, eso es favorable, ¿no? Eso es favorable. Yo creo que esta es una idea muy interesante. Las escuelas de tiempo integral intentan un poco hacer eso, pero está lejos porque no hay oportunidad de manera más general para lo que los alumnos puedan estar presentes en clases de arte. Las Es ONGs hacen más que las escuelas, ¿sí? Así es más, Tal vez. hay otros programas, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Expresarte, ¿no? Son aproximadamente casi 200 colegios que tienen este programa y que se les imparte también talleres interdisciplinarios dentro de los 4 lenguajes del arte. Es de manera gratuita, extracurricular, dentro del horario extracurricular. Y también hay otro programa, bueno, en Expresarte son todos los 4 lenguajes del arte. También tenemos el programa que se llama Orquestando, ¿no? Que, bueno, en Lima tenemos 8 núcleos, ¿no? O sea, 8 instituciones educativas que reciben a estudiantes incluso de los colegios aledaños, ¿no? A que puedan participar de estos talleres de música, ¿no? Son talleres de música también de manera gratuita. El único requisito es el compromiso de asistencia, ¿no? Incluso hay varias etapas, ¿no? Se permite incluso el acceso a niños, niñas que no hayan tenido ni siquiera conocimiento de música, pero ahí se les enseña la iniciación, ¿no? Y inclusive han salido ya estudiantes, ¿no? Ya más grandecitos que han ingresado a la Universidad de Música, ¿no? Y forman también orquestas, o sea, es un programa que tiene ya bastantes años, ¿no? Y también es muy favorable porque se imparte el lenguaje artístico de la música, ¿no? Entonces, algo se está haciendo, por lo menos acá en Perú estamos haciendo algo, ¿no? Y dentro de las escuelas también vamos a trabajar ahora con el acceso a los museos, ¿no? Por ahí es el aporte que les puedo compartir, ¿no? Y bueno, el profesor Mario también imagino que tiene mucho compromiso ahora en Bellas Artes para trabajar, porque ahí está nuevamente favorablemente en la dirección de educación, ¿no? Artística en Bellas Artes, y sé que va a ser un trabajo excelente porque anteriormente ya lo ha hecho, ¿no?
y bueno, eso es lo que puedo compartir con ustedes hoy. Tudo bem. Tá sem som. Dios, ya, ahora sí. A precisar lo que decía Isabel, creo que en algún momento compartí con ustedes la idea de que en julio del 2016 fue un momento importante para el Perú, entre comillas, que el presidente de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, declara que la educación artística sean 3 horas. Y para nosotros fue una gran reforma porque históricamente teníamos muchos años con 2 horas. Y esto obliga, y pensamos que en un momento había una reforma educativa desde las artes, porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski era músico, tenía aficiones musicales. Entonces, pensamos que hubiese podido haber una profunda reforma, pero si no me equivoco, que a los medio año volvió a las 2 horas otra vez, retrocedió. Entonces, esta consecuencia de hacer y deshacer, hay intereses, como el que señala Isabel, de generar cambios, pero a veces las mismas instituciones son las que van jugando en contra, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Políticamente es difícil, ¿no? Eso quería comentar. Ouvindo todas essas falas, quando eu vi a fala da Isabel, eu pensei assim que o Peru ele está mais próximo de uma coisa que está mais da arte-educação que se praticou na América Latina nos anos 60, 70. A gente está perdendo isso. E isso é uma pena. Quando se fala assim, em trabalhar para os pais educarem as crianças, né? Ou mesmo esses projetos de jovens e adultos que temos, até que o Leandro pode falar um pouco que ele trabalha, porque essa educação dos adultos que não frequentaram a escola, que têm famílias, podem depois, isso faz esse desejo de estudar, de permanência na escola, da importância da arte nos filhos, nas crianças, enfim, na própria comunidade, é muito importante. Então, eu sinto que a gente teve essa perda, e essa perda, eu acho que está ligada a essa polarização política que a gente está vivendo no mundo, né? É uma tendência à escola ficar a serviço, vamos dizer assim, do capital, né? De uma maneira muito nítida, né? Como foi relatado aqui pelo Pedro, né? Que ele tem que dar aula na plataforma, que é uma plataforma que faz uma forma, né? Onde você vai formar o aluno. Então, o professor ele está cada vez mais descaracterizado e perdendo a responsabilidade do seu papel, né? Então, eu acho que nessas outras falas que vieram, a gente traz quase que uma recuperação, né, dessa arte-educação que a gente também já teve no Brasil. E a gente foi se perdendo nisso, né? A gente está muito mais afastado agora de uma prática de arte-educação do que a gente tinha nos anos 60, 70, 80 também. Não sei como que é isso nos outros países, não sei como vocês veem isso, mas eu acho que essa polarização está atingindo a educação em cheio. Posso dar uma palavrinha a partir do que você falou, Rosa? Por supuesto, Leandro. A partir da sua pergunta, convite, Mário, me vem um ponto para a gente iluminar uma potência, né? Com todas as questões que estão postas, que a gente compartilha aqui, com todas essas dificuldades, mas quando você traz a pergunta da gente projetar, como a gente projeta esse ensino de arte depois das crises, eu penso o que a gente aprendeu com essas crises, como essas crises impactaram o ensino de arte. E se a gente relembrar, né, é um passado muito próximo, né, com a questão da Covid. E a gente viu ali, naquele momento, muitas soluções vindas de artistas e arte-educadores e arte-educadoras, né? Então, um momento de extrema dificuldade, de um extremo horror, a gente vê ali o quanto as ações artísticas
e as ações culturais foram fundamentais para a gente passar por aquele período tão caótico. Então, quando eu penso, a partir da sua pergunta de projetar, como a gente pensar o futuro, falo, é inevitável que a gente leve conosco essas transformações que são muito recentes, para a gente não ignorá-las. Então, um dos exemplos que eu posso trazer, que a professora Rosa citou, a partir de uma experiência que nós desenvolvemos juntos, a professora Rosa e eu, em comunidades e favelas do bairro Jaguaré, que fica na cidade de São Paulo. Quando a gente, diante daquele momento de suspensão das aulas, de um projeto que atua no contraturno das escolas públicas, diante daquela suspensão, nós passamos a entregar cestas básicas para as famílias, por conta da insegurança familiar. E acho que a Miriam até acompanhou também de perto essa ação, que contribuiu conosco, porque foi um movimento de solidariedade, um movimento da sociedade civil. E ali, quando a gente se junta, a professora Rosa e eu, a gente passa a inserir um kit de desenho para as crianças dentro dessas cestas básicas. E aí, para resumir a história e não me alongar aqui, esse projeto culminou, inclusive, em artigos que nós compartilhamos em seminários e congressos, está registrado essa ação, mas quando eu penso hoje em desdobramentos daquela ação, até uma novidade para a Rosa, porque a gente não retomou ainda da maneira que a gente quer retomar esse projeto, mas já trago aqui um desdobramento, que naquela época, quando a gente parou, a gente tinha uma turma com 15 crianças fazendo aulas de desenho no contraturno escolar. Depois dessa ação, da gente inserir o material de desenho na cesta básica, quando as aulas voltaram esse ano, a gente tem 3 turmas com 20 crianças em cada turma. Então, de 15 crianças, após uma ação de inclusão do material, não teve nenhuma ação pedagógica ali naquele momento. Foi simplesmente uma oferta. Você dá acesso ao material. E a gente convidou para a entrega de alguns desenhos, principalmente os que tinham como tema a escola e a família, para nossa análise, mas a gente vê hoje como aquela ação ali em 2020, como repercutiu. E hoje a gente tem dentro de uma escola estadual, no contraturno, o que era uma turma com 15, hoje a gente tem 60 crianças tendo aula de desenho a partir de uma ação que começou dentro da cesta básica. Então, eu fiquei refletindo sobre as contribuições que o Pio trouxe, eu fico pensando muito nesse papel da gente como sociedade civil. Acho que foi um dos pilares que você trouxe, não foi, Pio? Então, para a gente iluminar essa potência também que a gente tem e para a gente não perder criações tão emblemáticas que vieram por conta de uma crise. Então, essa é a minha contribuição. Super contribución, Leandro. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Mario, quizá podría complementar con lo que comentó Leandro sobre experiencias post pandemia, cómo desarrollamos una comunidad de profesoras, ¿no? Claro, adelante. Adelante, Juan. Ok. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas noches. Soy Juan Pacheco. Y como comentaba Leandro, la educación artística, la educación del diseño post pandemia ha generado unas herramientas y unas oportunidades que no las teníamos antes o que no las habíamos visto pese a que las teníamos, pero no las usábamos en su totalidad, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando desde la comunidad de tejedoras, una comunidad que está presente en varios países, y hemos desarrollado una academia de profesoras de tejido. Y lo que hacemos es reuniones
tipo clubes de lectura y reuniones de trabajo, donde desarrollamos material didáctico, diseñamos el modelo pedagógico de la enseñanza de la técnica de tejer joyas y obras de arte. Entonces, la pandemia nos dio una oportunidad interesante, porque todo el material didáctico que habíamos desarrollado antes de pandemia y que lo hacíamos impreso y que lo dábamos en aulas presenciales, ahora, en estos años que estamos siguiendo con el mismo proceso virtual, todas las herramientas didácticas están trabajadas virtualmente y se presentan de frente en la plataforma y el software que nos ayuda a enseñarlo. Por ejemplo, un software como el Inkscape, que es el equivalente al CorelDRAW, permite hacer diseño de los patrones de tejido en la plataforma. Entonces, todas las profesoras ahora están entrenándose en el manejo de esta herramienta de diseño de vectores para generar patrones de tejido y aprenden a desarrollar los patrones de tejido, lo cual luego comparten. Muchas de ellas hacen presentaciones en el YouTube, pequeños talleres, pequeños cursos, y vamos en conjunto desarrollando un colectivo de muchas mujeres que ahora son autoempleadas, emprendedoras que venden joyería y que se han ido posicionando en cada ciudad del mundo, ¿no? En Caracas hay 10 señoras que venden joyas, que participan de la academia, que desarrollan patrones de tejido, que hacen diseños propios, no copian. O sea, ya hemos eliminado, hemos erradicado la copia de el Pinterest, del Internet. No, ahora estamos además haciendo una cosa muy práctica de reconocer la autoría de las joyas. Entonces, hemos implementado un plan que el sistema virtual no nos permite. Cada vez que una profesora toma el diseño de otra profesora o de alguien del Internet, debe de colocar de quién lo tomó y la modificación que le hizo. Y eso se ha vuelto ahora una práctica común. Ya en el Facebook están apareciendo publicaciones donde dicen, esta joya fue diseñada bajo la tutoría de la profesora tal. Esta joya fue modificada, tomada de la profesora tal. Entonces, ese tema de la honestidad en el proceso de hacer diseño que se perdió con el tiempo y que la copia, la piratería que abundó, lo hemos ido creando como una conciencia dentro de la comunidad de tejedores y estamos generando un grupo de profesoras interesante con conciencia ética, de que el diseño requiere de un trabajo formativo muy complejo, que viene de un modelo pedagógico, una metodología de enseñanza y la elaboración de todo el material didáctico que se requiere para transferir un conocimiento de cómo hacer joyas con un ganchillo o un crochet y un alambre. Solo con estos dos elementos, ellas pueden producir joyas. No requieren un taller de joyero, ni soldadura, ni pulidoras, nada. Es solamente en su propia casa, con una mesa, una silla, una buena iluminación, el crochet o ganchillo y el alambre. La tecnología de manufactura TTPP es una técnica de tejido que modifica el proceso del crochet, haciendo que en lugar de tirar del gancho cuando tejes, generas aros, y esos aros toman el grosor, el calibre del crochet que estás usando en el momento del tejido. Y genera unas mallas muy ordenadas de formas de aros del mismo tamaño que se organizan geométricamente generando mallas. Y las mallas se modelan aplicando recursos. Todo eso se aprende ahora mucho más fácilmente a través del Internet, usando estos patrones que hemos desarrollado. Es una experiencia muy linda que ha crecido bastante y estamos muy contentos porque hay profesoras que están enseñando esto en varias ciudades, ¿no? Bueno, Mario me está colocando una mano tejida por mí. Esto es la técnica de tejido de punto peruano. Y ahora hemos publicado un libro que muestra todos los recursos de la técnica, un libro de 180 páginas,
completo y tenemos un club de lectura, donde todas las personas que compran el libro entran al club de lectura y ahí vamos compartiendo página por página. Y vamos a aportar para una segunda edición ampliada y mejorada, con el aporte de todas las profesoras que tienen un libro y que se sientan con nosotros en el club a revisar página por página el libro. Y la siguiente publicación que haremos entonces será una publicación de 3 autores y colaboradoras que han ido mejorando todo el proceso de la tecnología. Y también, bueno, gracias Mario por poner esa foto de una escultura. Es una escultura tejida con un crochet de 5 pulgadas, con alambre de 4 milímetros de grosor, ¿no? Es una interpretación de los gaviones que se usan para la defensa ribereña llevada a la escultura, ¿no? Bueno, eso quería comentarles de esta experiencia que estamos trabajando con profesoras y desarrollando una pedagogía con su propia metodología y sus materiales didácticos que los estamos desarrollando digitalmente usando una herramienta del software Inkscape, ¿no? Muchas gracias, Mario, por permitirme compartir con ustedes este tema. Gracias, Juan. ¿Hay un site? ¿Hay un qué? ¿Una página web? Una página web. Sí, claro. La página web Neoancestrales. Ponlo en el chat, Juan, por favor. Sí, Sí. neoancestrales.com. Y ahí vamos a ver la academia y todas las académicas. Todas las profesoras de la academia están allí, en neoancestrales.com. Ahí lo tienen. Gracias. Muito lindo esse projeto. Eu fiquei encantada, porque a gente vê essa coisa dessa continuidade, né? E dessa possibilidade, né, de se fazer uma arte-educação com esse grau de qualidade, honestidade, profundidade e arte, né? Eu fiquei, assim, muito encantada mesmo com esses temas. Fantástico. Encantada. Y aquí se los paso con el enlace, porque parece que no enlazó. Acá está. En Ancestrales Academia Escultórica. Esta academia no es una empresa privada, no es del gobierno, es una iniciativa ahora de una comunidad. Y cada 2 años se elige una presidenta. Yo ocupo el cargo del director académico porque soy el que fundó. Y se va estableciendo una cadena de académicos y estas académicas van a ocupar la posición de académico en base a conocimiento, ¿no? O sea, todos los profesores ascienden dentro de la academia en función del dominio de la técnica y de la cantidad de conocimiento que adquieren. O sea, es una cuestión de meritocracia. Aquí no es que una cúpula se juntó para hacer algo, no. Es una academia libre de gente que se une y que trabaja en favor de una comunidad de tejedoras. Belíssimo trabalho. Bueno, muchas gracias. Queridos colegas, quedan los últimos 10 minutos. De repente alguien quiere dar las últimas palabras para dar ir finalizando la conversa. Me gustaría intervenir brevemente. Adelante. Bueno, pienso que la falta de contextualización en nuestro proceso de paso por una institución educativa, ¿no? O al menos en base a mi experiencia educativa en el proceso de educación básica en mi país, en Perú, ha sido bastante pobre, ¿no? Realmente la forma en la que nos han instruido intelectualmente, sobre todo en los cursos que tienen que ver con las humanidades, en este caso literatura, en el plan lector de nuestro país, nos hacen leer libros como El Cantar del Mío Cid, Don Quijote, Ñacatita, y sin embargo por eso es que muchas personas en nuestro país no conocen a nuestros autores, los cuales han aportado desde nuestras costumbres, folclore y sobre todo la cultura, ¿no? En este caso, muy poca gente, al menos de contemporáneos a mi edad o al tiempo en el que yo pasé por una institución pública, de educación pública,
Muchos no conocen a nuestros autores como José Carlos Mariátegui, José María Arguedas, y eso es algo muy triste, ¿no? Esto realmente es como un daño, residuo colateral que ha venido de este proceso de homogenización de la cultura. Pienso que hace falta contextualizar nuestra educación, ¿no? Y estructurarla incluso en base a principios y valores democráticos, ¿no? De integración social y ahora de género. El arte es una herramienta que puede servir de articulador o como idea transversal para lograr estos objetivos. Para ello, pienso que también es necesaria la contextualización y la modernización de estas herramientas que pueden servir como instrumento de enseñanza, ¿no? Que en un futuro dará como resultado un aprendizaje coherente a la realidad de hoy. El uso de las herramientas tecnológicas, en este caso, deben ser utilizadas como una extensión más o como recurso para lograr un proceso de aprendizaje. Es cuanto te quería aportar. Gracias. Gracias, Aarón. Sí, Aarón creo que se refería a la educación básica regular, ¿no? Los colegios, ¿no? Sí, o sea, como en muchas partes, se inicia o se da pie a la educación desde miradas exógenas, ¿no? Sobre otras realidades, lo que hablaba de literatura universal y no literatura propia, o no nuestros propios artistas latinoamericanos que están en la suerte de los referentes, ¿no? Sí, es cierto, es un buen punto. Muchas gracias. Rosa, vayamos haciendo el cierre. ¿O hay algo más que podamos finalizar? Não, eu queria comentar só, Mari, Miriam e todos os colegas aqui presentes, que eu achei que foi um encontro muito bom, né? Porque a gente alcançou o objetivo que a gente tinha, né? De que é propiciar essa participação, vamos dizer assim, democrática, sem hierarquias, onde a gente Hablar pode sin escutar jerarquías, tal cual. outras experiências, né? E eu penso na presença do Rolf aqui também, eu sei, ele tem um trabalho de rua lá com crianças também, que tem uma aproximação muito grande também, quer dizer, tem essas parcerias também, né, ele trabalha na Europa e nós temos algumas identidades também, né, entre nós, latino-americanos, e esse trabalho que ele desenvolve lá também na rua, e ele está aqui presente porque ele tem interesse, ele já veio várias vezes para o Brasil. Só para comentar um pouco aqui a participação do Wolf, né? E que parece um lugar comum, mas é verdade que eu aprendi muito com esse encontro, né? E a gente pode ir planejando os outros webinários, né? Também com esse tipo de espírito, né? E aconteceu aqui, com a participação das pessoas, mesmo que a gente traga palestrantes, né, nos próximos, a gente vai trazer palestrantes, mas que as pessoas possam se colocar e a gente tomar consciência, né, do que está acontecendo, principalmente na América Latina. Então, agradeço a todos que participaram, todos e todas aí que participaram do encontro, né, dessa disponibilidade. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. De repente también podemos tener la oportunidad de conocer el trabajo de Rolf, ¿no? O sea, que Rolf nos presente sus trabajos, sus abordajes. En algún momento podemos invitarlo, ¿no? Para ver una experiencia austríaca de educación artística, ¿no? Bueno, podemos comprometerlo más adelante a Rolf. So, thank you very much. It was very interesting to listen. I have to translate it now, everything in the, with Google Translator in a transcript. I didn't understand everything, but I think that the problems are everywhere the same. So I understand a little bit. And yeah, we have to talk about it on a later moment, hopefully in situ, somewhere in a conference in South America or in Europe. Maybe next year in Europe, in Olmos, in Czechia, we will meet there.
hopefully. Ujú. Thank you, Rose. Thank you, Rose. Thank you. Obrigado. Obrigada. Rosa, ¿cuándo es el siguiente evento que tenemos? Ah, eu preciso pegar aqui, também não sei decor. Eu tenho aqui no caderno. Eu tenho anotação, professora, anoto no Si no me caderno. equivoco, es en junio. El 18 de junio, si no me equivoco. 20 de junho. 20 de junio. 20 El de 20 de junho. junio es el siguiente. Junho. Junio. Sí. Junho. Isso. Y ahí Gente, tenemos Vamos a ya abrir. invitados. Invitados, 2 invitados. 2 invitados. Poderíamos abrir todas as câmeras para uma foto? Sim, eu já tirei uma. Vamos lá. Rose, Lisbeth, Jennifer, Aarón, para una foto. sim. Juan, abra sua câmera. Aaron, Ô, Miriam, peço desculpas, mas não consigo. Não consigo. Na próxima eu vou ajeitar essa questão. tá ótimo. Bom ter você aqui. Bueno. Saludos, ¿no? Saludos. Gracias. Muchas gracias a todos y colegas. todas Hasta la por participar. Hasta la Obrigada. próxima. Parabéns, Gracias. Obrigada. Muchas Hasta gracias. el 20 de junio. Abrazo. Um abraço. Hasta el El 20 20 de de junio junio. nos vemos. Y Sí, en mayo no se olviden que es la Semana de la Educación Artística. Vamos a celebrar. Ahí también. Así es. Celebremos ahí. Así es, así es. Cruzaremos algo por ahí. sí. Gracias. Muy obrigado. Bye bye. Adiós. Ciao. Adiós. Tchau.